Bom, gente, boa tarde a todos. Tá todo mundo conseguindo me escutar? Tá tudo certinho? Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Bom, então, depois de alguns ok, eu vou dar vou começar. Bom, eu vou me apresentar, eu sou a Ana Letícia Guariluza, eu sou gerente de produto da Nova Analítica. Eu quis fazer essa apresentação mais para mostrar a importância de uma coisa que geralmente é meio depreciada. Geralmente, quando a gente fala de detergente, a gente não dá um certo valor que para se dar. Então, nessa apresentação, eu vou tentar mostrar a importância de escolher o detergente certo para a finalidade, para a aplicação certa. Então, Primeiramente, eu vou começar a falar sobre detergente de uma forma geral. Então, os detergentes, eles são constituídos de compostos orgânicos. Então, tem os grupamentos polares. Espera aí, gente, que deixa eu só mexer aqui para mim. São componentes orgânicos com grupamentos polares. Então, eles vão ter a parte polar, a extremidade polar, que é capaz de interagir com a água, que vai ser hidrofílico, e a porção apolar. Então, toda molécula de detergente, ela vai ter essas duas partes. Essa parte apolar vai ser hidrofóbica e geralmente vai interagir com as partículas apolares. Essas características que conferem a esse composto a capacidade de interagir simultaneamente com as fases polares e apolares numa mistura. Então, qual é o interessante nessa molécula? Tanto as moléculas apolares como as moléculas apolares vão se ligar a essa molécula e isso vai trazer a eficiência dessa limpeza, a eficiência desse agente de limpeza. Então, um breve histórico: os primeiros detergentes utilizados foram sapolinas e sabão, ou melhor, os ácidos graxos, sais. O sabão é feito de óleos vegetais ou gorduras animais, que são hidrolisados por soda cáustica para produzir sais de ácidos graxos. Esse processo já era utilizado na antiga Babilônia e no Egito e foi trazido para a perfeição por químicos durante as primeiras primeiros anos da Idade Média no Oriente Médio. Então, primeiramente, os detergentes eram retirados de duas plantas, eram extraídos da saponária ou sapinhos. Aqui, no canto direito superior, tem uma foto da Saponaria officialis, né? Que é a saponária, que era uma das plantas extraídas. A outra planta é a saponária, sapindus saponária, também era uma outra planta que era extraído detergente. Porém, na Primeira Guerra, não era suficiente todo o detergente que estava sendo extraído dessas duas plantas. Então, foi aí que começaram os primeiros detergentes sintéticos que foram desenvolvidos. O primeiro foi na Alemanha e necessariamente por causa da Primeira Guerra. Então, esses detergentes sintéticos acabam substituindo o sabão em muitas aplicações domésticas desde então. Hoje, atualmente, os detergentes, como a maioria de vocês sabem, são detergentes sintéticos. Então, a partir
de ser feito a descoberta desse primeiro detergente sintético, foram sendo aprimorados diversos detergentes, entre eles os detergentes que hoje são usados tanto para uso doméstico, como roupa ou como indústria, e até mesmo nos laboratórios. Então, qual que vai ser a estrutura? Como eu falei, cada molécula de detergente, ela vai ter, na verdade, duas partes, a cabeça hidrofílica e a cabeça hidrofóbica. Essa cabeça hidrofílica e hidrofóbica, quando numa concentração certa, né, ela vai fazer a formação de micelas. Essas micelas que vão formar, que na verdade vão ajudar na limpeza. Então, a parte hidrofílica vai ficar para fora das micelas e a parte hidrofóbica vai ficar para dentro das micelas. Isso vai auxiliar na limpeza. Essas micelas só são formadas a partir de uma concentração. Qual a concentração para a formação dessas micelas? Cada detergente vai ter uma concentração para formar essa micela. Geralmente, os detergentes que a gente considera os detergentes mais puros, eles apresentam esse dado no rótulo. Então, a gente sabe que é necessário, por exemplo, 2% para fazer formação de micelas. Então, é preciso que a concentração seja mais concentrada do que 2% para essa formação de micelas. Isso que vai auxiliar na limpeza, ou até mesmo os detergentes podem ser usados para outros intuitos. Então, também tem, o detergente não tem, com relação à forma dele, com relação à estrutura dele, ele pode afetar, pode prejudicar os seres vivos ou promover a proliferação de outros. Então, por exemplo, ele pode aumentar a proliferação de algas, por exemplo, porque quando são nutridas por fosfatos oriundos de alguns dos detergentes. Então, ele pode ser biodegradável. Quando que ele é biodegradável? Quando o detergente possui uma cadeia normal, ou uma cadeia linear, sem ramificações. Quando que ele é não biodegradável? Quando ele possui uma cadeia ramificada, aí ele não vai ser biodegradável. Antigamente, eu acho que esses termos biodegradáveis, não biodegradáveis, eu acho que era mais comum com relação aos detergentes, principalmente para os detergentes domésticos. A partir de um momento, a maioria dos detergentes, até mesmo domésticos, eles são biodegradáveis. Os detergentes, isso passa tanto para os detergentes domésticos, tanto para os detergentes laboratoriais, como para os detergentes industriais. Todos eles, na maioria das vezes, hoje em dia, são biodegradáveis. O detergente também, ele não só ele vai ser para limpeza, em alguns casos o detergente ele é sinônimo de surfactantes e ele aumenta a solubilidade de algumas moléculas. Então, aquelas moléculas apolares, alguns laboratórios que querem trabalhar com as moléculas apolares, elas necessitam de alguns detergentes que são usados. Nesse caso, são detergentes muito puros, são moléculas de detergente muito puras, que são usados. Não se usa nesses laboratórios de biologia molecular o do detergente da pia, o detergente doméstico. Não, geralmente são os detergentes muito puros que são usados para a solubilização dessas moléculas apolares. Isso é só acho que um parênteses, na verdade, o que eu vou falar mais é dos detergentes com relação para a limpeza do material.
mas esse é um parênteses que em alguns lugares você escuta sobre detergentes, mas na verdade são os surfactantes, e esses surfactantes são usados, na verdade, para a solubilização de algumas moléculas. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o detergente doméstico e o detergente para o laboratório. Os detergentes domésticos, eles apresentam resíduos para cuidados da pele, claro, eles são desenhados ou configurados para uma limpeza de pratos, garfos, copos, e também para evitar que a pele da pessoa que está lavando prejudique sua pele. Então, ele não é um detergente tão forte, ele não é um detergente que tem uma vasta gama de contaminantes. A pureza é baixa, ele vem misturado com várias coisas, entre eles glicerol, vem misturado com esses resíduos que são para cuidado de pele, vem com resíduos de cheiro também, que tem que ser agradável para o nariz, né, para o olfato. Então, é uma configuração, com uma solubilização de várias moléculas, mas com a finalidade doméstica. Ele é diluído, ele forma muita espuma também. Muita gente acredita que a formação de espuma que aumenta a limpeza, mas na verdade não, ao contrário, a formação de espuma deixa alguns resíduos que são mais difíceis de ser retirados, que precisam do maior enxágue. Claro, para a limpeza de pratos e talheres é ótimo, é o que é para essa finalidade. Agora, não se pode, não se deve, vamos dizer assim, usar detergente doméstico em laboratórios, por exemplo, ou muito menos em processos, porque o enxágue que vai ser necessário, a limpeza que vai ser necessária e a possibilidade de ficarem alguns resíduos ou na vidraria ou nos tanques de processos é muito grande. Ele é um detergente brando, como eu falei, é para limpeza diária e tem uma baixa capacidade de limpeza. Em compensação, existem hoje vários detergentes, várias marcas, vários modelos, vários tipos de detergente que são feitos realmente, são desenvolvidos para limpeza de laboratório. Então, geralmente, eles são livres de resíduo. Claro, num laboratório, para fazer um teste mais sensível, é necessário que não tenha resíduos. Eles têm uma aparência bem maior que os detergentes domésticos. Eles são concentrados, então você precisa diluir algumas vezes ele para a utilização. Tem uma baixa formação de espuma, como eu falei. A espuma, além de deixar alguns resíduos, ela diminui a superfície de contato entre a vidraria ou entre a vidraria e o detergente, né? E a água. Eles são quimicamente agressivos, principalmente aqueles. Depois eu vou falar um pouco mais, mas principalmente aqueles detergentes que são para lavagem automatizada. Então, eles eles são mais agressivos à pele, justamente por isso, para que a pessoa não é para lidar com isso, é para ele colocar na lavadora e a lavadora fazer todo o processo. E é eficaz contra uma vasta gama de contaminantes. Então, como eu falei, eles são desenvolvidos pelo laboratório. No laboratório existem necessidades que não existem em casa, né, na casa da pessoa. Então, por exemplo, na casa da pessoa, a pessoa não faz uma solução muito concentrada, por exemplo, de NaCl. Dificilmente ele vai fazer. No laboratório já é necessário em alguns casos.
Ou, por exemplo, em casa, a gente não vai trabalhar com uma cultura de bactérias. No laboratório, sim, vai ser necessário. Então, é uma outra aplicação, é um outro grupo de coisas que vão ser necessárias serem retiradas da vidraria ou de outros materiais que no uso doméstico não será necessário. Então, eu vou falar um pouco dos detergentes domésticos. Como eu falei, ele é uma mistura de coisas, ele tem surfactantes para dissolver os abrasivos, para ajudar a esfregar. Ele tem agentes quelantes, que combatem o efeito dos íons, que contribuem na limpeza da água, então tem tudo isso ainda. Eles têm os oxidantes, para branquear, tem as enzimas, para degradar gorduras, proteínas ou carboidratos complexos. Tem cores, claro, o branco às vezes não é tão agradável aos olhos como um vermelho, um amarelo, um verde. Tem perfumes. Muitas das vezes eu acho que a gente acaba escolhendo os detergentes domésticos pelo perfume, porque é aquele perfume que você quer sentir quando você está limpando, lavando a louça. Tem branqueadores óticos, tem substâncias tampão para estabilizar o pH e várias outras substâncias que são estabilizantes nesses ingredientes. Então, tem N soluções ali dentro que podem não ser tão fácil de retirar durante os enxágues. Para o uso doméstico não vai ter problema nenhum. Para o uso de um laboratório, aí já são outros 500, aí são outra limpeza que é necessária para isso. Então, os problemas que tem com os detergentes domésticos. Aqui eu estou falando mais em relação de usar o detergente doméstico num laboratório, por exemplo, para lavar uma vidraria que vai ser usado para testes sensíveis, como HPLC, ICP, essas coisas. Então, o detergente doméstico, ele vai ter uma baixa capacidade de limpeza no laboratório. Ele deixa o pH neutro, que apresenta um espectro limitado de ação, mas ele não tem complexação, não tem hidrólise alcalina e não tem desprotonação. Por causa dessas três atividades que ele não possui, tem vários resíduos que ele não consegue retirar da vidraria, por exemplo. Tem um alto teor de surfactantes, eles levam à formação de espumas, como eu falei, sem redução adicional de tensão superficial e que dificultam o enxágue. Então, ficam os resíduos da espuma na vidraria, diminui também a superfície de contato entre o detergente e a vidraria. Tem perfumes e corantes, como eu falei, são bons para os olhos e bom para os narizes, eu não duvido disso, mas continuam esses perfumes, esses corantes são resíduos que ficam na vidraria após o enxágue. Então, é necessário fazer muitos enxágues. Quantos enxágues? Vai ser necessário medir por várias técnicas para saber se realmente essa vidraria está limpa ou não. Então, essa vidraria dificilmente vai estar limpa analiticamente com o uso de detergentes domésticos. Eu não estou falando aqui que com vários enxágues não é suficiente, mas o que eu estou falando aqui é quantos enxágues serão necessários, qual o gasto de água que será necessário para a retirada desses resíduos que os detergentes domésticos estão deixando na vidraria. Outra coisa, tem produtos para cuidado com a pele, claro, tem produtos. E esses produtos acabam, como eu falei, deixando os resíduos que ficam. Então, o uso dos detergentes domésticos acaba deixando muitos resíduos que não são interessantes para várias áreas em laboratório. Microbiologia, como crescimento de células, quando você vai fazer análises químicas, até mesmo fazer síntese orgânica. Não é interessante que esses resíduos fiquem na vidraria ou que fiquem em qualquer outro
recipiente que você irá utilizar. Agora, para a expectativa com os detergentes domésticos, existem os detergentes para laboratório, existem vários detergentes, existem várias marcas, existem vários modelos. Ele é eficaz, geralmente ele é eficaz contra uma vasta gama de contaminantes. Ele tem uma boa compatibilidade com os materiais, então com a vidraria, com o plástico que é usado no laboratório. Então ele é desenvolvido, esses detergentes, eles são desenvolvidos justamente para fazer a limpeza em materiais que são usados geralmente em laboratórios. Tem excelentes propriedades de enxágue. Então, geralmente, esses detergentes, eles são resíduo-free. Essa característica, geralmente, com poucos enxágues, com 1, 2, 3 enxágues, já é suficiente para a retirada desse detergente e dos seus resíduos que podem ficar na vidraria. Ele é econômico, tem um bom rendimento, ou seja, você precisa diluir ele bastante para utilização, e ele é compatível com o ambiente. Então, como eu falei, esses detergentes, a maioria, são biodegradáveis. Claro, existem marcas que não são biodegradáveis, mas a maioria das marcas são biodegradáveis e compatível com o ambiente. Hoje a preocupação ambiental é muito grande, né? Então, esses detergentes também estão sendo desenvolvidos, né, na parte de biodegradação. Aqui foram feitos alguns estudos de acordo com o material que está sendo usado no laboratório, como que deve ser feito o processo de limpeza para ter uma limpeza realmente completa, para ter uma limpeza eficiente. Então, uma pré-lavagem deve ser feita. Em que casos? Então, existem casos que devem ser usado um agente de limpeza alcalino e, em alguns casos, um agente de limpeza ácido. Então, para depósitos mistos, inorgânicos, orgânicos, como calcário, algas, cultura de células, tecidos restos, que são parcialmente fixados por esterilização, petróleo bruto, óleos minerais, cremes, pomadas, resíduos inorgânicos, parcialmente fixados por esterilização, parafina, todo esse material, esses materiais, eles são um pouco mais difíceis de serem retirados de uma vidraria, por exemplo, ou do plástico. Então, é necessário primeiro fazer uma pré-lavagem com um agente de limpeza alcalino. Para começar a ser retirado esse material. Então, são materiais mais difíceis realmente ser limpos. Então, primeiramente, é feita essa pré-lavagem com a limpeza alcalina, com o material, com o agente de limpeza alcalino. Quando existem, por exemplo, resíduos inorgânicos, meio de culturas, tanto contando cálcio como magnésio, geralmente se faz uma pré-lavagem com um agente de limpeza ácida. Então, isso é um estudo que veio sendo desenvolvido pelos fabricantes, de detergentes, de como que tem que ser essa limpeza, passo a passo, dependendo do material que está sendo, a sujeira que tem nessa vidraria. A partir dessa pré-lavagem, é preciso fazer uma lavagem ou com agente alcalino, para resíduos mais solúveis, restos de etiquetas, depósitos mistos, materiais mais simples de serem retirados dos materiais, que não grudam tanto numa vidraria. Então, depósitos mistos inorgânicos, orgânicos, resíduos orgânicos, meio de cultura de células e outros meios de cultura que precisam, ou foi feita uma pré-lavagem antes, ou
Só com uma lavagem simples, com reagente alcalino, eles já são retirados da vidraria. Existem alguns materiais, algumas sujeiras, que são necessários um agente altamente alcalino. Então, geralmente essa etapa é feita com um agente alcalino, a lavagem, né? Ou um agente altamente alcalino. Por que tem que ser feita a lavagem com o agente alcalino? Eu já fui questionada várias vezes. Claro, o agente alcalino, ele vai abranger uma gama de sujeira, de sujidade bem maior que, por exemplo, um agente neutro. Ele consegue retirar da vidraria muito mais resíduos do que o agente neutro, um detergente neutro. Então, para lavagem, geralmente se indica o agente alcalino. Após esse agente alcalino, claro, existem várias substâncias que podem ajudar, dependendo da sujidade do material. Então, o cloro ativo, o oxigênio ativo, ele é um bom desinfetante. Então, se você está trabalhando com cultura de células, ou se você está trabalhando com coisas vivas, é necessário trabalhar com agente de limpeza com cloro ou com oxigênio ativo. Outra substância, álcalis, cálcios, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, vai degradar alguns contaminantes, então, dependendo de alguns contaminantes, vai ser necessário esse material. Silicatos alcalinos, agentes quelantes, os fosfatos, se tiver um depósito de cálcio ou magnésio, é preciso os fosfatos para ajudar na dispersão dessas partículas. E entre outras coisas, como surfactantes não iônicos, que ajudam na emulsificação de partículas contaminantes. Por exemplo, se você está trabalhando com uma sujidade muito viscosa, é necessário um surfactante não iônico para que seja emulsificada essa substância. Então, tudo isso é necessário fazer. São complementos do agente de limpeza que ajudam na retirada de alguns compostos. Após a etapa de limpeza, é necessário, como foi usado um agente de limpeza alcalino, depois é necessário fazer a neutralização. Então, a neutralização ela pode ser usando agente de limpeza com base em ácido fosfórico ou ácido cítrico, ou exclusivamente em agentes de limpeza baseados em ácido cítrico. Então, vai ser feita a escolha de acordo com o material que está sendo lavado, que é qual a sujeira da vidraria que está sendo usada. Então, resíduos solúveis, resíduos orgânicos, meio de cultura, petróleo, tudo isso vai ser com ácido fosfórico e ácido cítrico. E aí, se você estiver usando meio de cultura líquido, uma cultura de células, tecidos e restos, aí é exclusivamente usar agentes de limpeza baseados em ácido cítrico. Então, isso tudo é necessário limpeza. Eu estou falando de uma forma geral, qual o tipo de sujeira e qual o tipo de agente de limpeza que quiser usar, o detergente. Existe essa diferenciação, então, para o tipo de material que vai ser limpo. E uma outra coisa que depende também do detergente é qual o tipo de limpeza que vai ser feita nessa vidraria. Então, se você for fazer uma limpeza mais manual, tanto a limpeza manual como um banho de imersão, é um tipo de detergente. Esses detergentes, geralmente, eles são... alguns até fazem a formação de espumas, formam espumas, mas é uma formação de espuma bem reduzida, se você levar em consideração aos detergentes domésticos.
Existe também um outro tipo de detergente, que são os detergentes para lavagem automatizada. Os detergentes para lavagem automatizada, geralmente, eles não possuem surfactantes que vão formar a espuma. Porque na lavagem automatizada, a pressão de limpeza vai ser maior e a formação de espuma, se você usar um detergente na lavagem manual, na lavagem automatizada, a formação de espumas que vai ser formada vai ser muito maior na lavagem automatizada e isso acaba diminuindo a eficiência de limpeza na lavagem automatizada. Uma outra limpeza que também pode ser feita é a limpeza de gaiolas de animais, que também, e muitas vezes, é usado um outro tipo de detergente. Geralmente, esse de gaiola de animais, geralmente é usado um detergente com cloro ativo, para que ajude também na retirada dos resíduos. Então, a escolha do detergente do laboratório tem que ser um pouco distinta com relação a um simples detergente doméstico. Então, uma outra variação do detergente é a concentração que ele vai ser usado. Então, enquanto nas lavagens manuais, que são os banhos de imersão, os ultrassons, é necessário uma concentração de 1 a 3% de detergente, nas lavadoras, no processo automatizado, é de 0,4% a 0,8% de... Então, é um uso mais baixo para uma quantidade maior de vidrarias que vai ser lavada. Como eu falei, a dosagem é mais baixa. Aqui está um quadro que geralmente vem nos certificados dos detergentes. Então, qual tipo de lavagem também você quer fazer? Então, aqui isso é um detergente para lavagem manual. Então, uma lavagem normal é de 1 a 2%, a temperatura é de 25% e o tempo é de 1 a 2 horas. Então, qual que vai ser a variação nesse caso? Vai ser a concentração do detergente, a temperatura que ele vai agir. Isso interfere muito no detergente, na ação do detergente, e o tempo também que ele vai ficar em ação. Então, para uma lavagem normal de 1 a 2%, a temperatura ambiente, 1 a 2 horas. Para uma lavagem intensiva, já tem que colocar um pouco mais de detergente, de 2 a 5%, também uma temperatura ambiente e de 6 a 12 horas. Geralmente são aqueles banhos de imersão de 12 horas que fica overnight. Para uma lavagem rápida de 2 a 3%, aumenta a temperatura, vai aumentar a ação desses detergentes e o tempo vai ser de 5 a 30 minutos. Isso eu estou falando para um tipo de detergente, para uma marca de detergente. Cada marca, cada tipo de detergente, ele vai ter essa tabela apropriada para a ação desse detergente. Então, vai ser bem relativo de cada. Então, aqui eu estou falando um pouco do banho de imersão, que é a nossa lavagem manual, vamos dizer assim. Ele vai ser usado uma água da rede, vai ser temperatura ambiente ou, no máximo, morna. Ele pode ser rápido, de algumas horas, ou lento durante a noite toda. Isso vai depender da sujidade, isso vai depender da quantidade de material que você está lavando. Isso vai depender de várias formas dentro de um laboratório. Primeiro, enxagar com a água da rede. Geralmente, os detergentes de limpeza manual, eles possuem uma atividade maior em contato com os íons presentes na água da rede. Então, para se usar a água da rede com os detergentes de limpeza manual. Isso na maioria dos casos. O enxágue final, aí vai ser com água destilada para tirar esses íons que ficam na vidraria. Então, esses detergentes, eles vão ser usados tanto para um banho de imersão como para um banho ultrassônico, por exemplo. E uma coisa que é muito importante nesse tipo de lavagem é
por exemplo, nos banhos de imersão ou nos banhos ultrassônicos, é evitar que fique bolhas de ar na vidraria dentro do banho. Isso obedecendo o mesmo cuidado que tem, por exemplo, com a formação de espumas. As bolhas de ar, elas vão diminuir a superfície de contato do detergente da água com a vidraria. Agora eu vou falar um pouco da lavagem automatizadas. Aí são outros tipos de detergente. Geralmente esses detergentes, eles são sem surfactantes, então a formação de espuma é reduzida, bem reduzida. Então a lavagem automatizada ela vai ser mais eficiente, vai ter resultados mais reprodutíveis, ela poupa custos e tempo de trabalho, ela é muito rápida, ela é uma segurança no sistema fechado. Se você pensar nos detergentes que são colocados, você coloca o detergente na máquina, a máquina que vai fazer a diluição do detergente, então você não precisa ter o contato com o detergente, no caso da lavagem automatizada. É uma concentração menor que é usada numa grande quantidade de vidraria. Então, são várias as vantagens numa lavagem automatizada com relação aos detergentes. Ela é confiável, se tiver um problema de erro, se tiver um erro, ela vai avisar. E muitas vezes as lavadoras, até se tiver acabando o detergente, ela avisa, olha, tem mais algumas lavagens para fazer com esses detergentes. A validação é mais fácil do que em processos manuais. Geralmente, dentro da lavadora, é mais controlável a limpeza. Então, algumas lavadoras, ela vem com medidor de condutividade. Então, se sabe que saiu os resíduos do detergente, saiu os resíduos que estavam dentro da vidraria, e realmente a gente tem a confirmação de que essa limpeza foi feita de forma eficiente. Então, os aspectos importantes. A limpeza tem que ser totalmente livre de resíduos, e os resíduos na vidraria podem causar uma série de problemas. Esses problemas são ínfimos, são vários problemas. Entre eles, os resíduos que ficam dos detergentes podem levar a resultados incorretos em métodos analíticos sensíveis, como GC, HPLC, IC, NMR, UV, IR, MS. São várias técnicas que são métodos analíticos sensíveis que, por exemplo, a formação de resíduos de detergentes pode afetar os resultados. Existem algumas empresas que eu tive contato, que eu fiquei sabendo de várias histórias, que a pessoa fazia um HPLC em tipicata e cada amostra dela dava um resultado diferente. Ela tentou fazer várias modificações, achou que era o reagente, achou que era não sei o quê, tentou fazer várias trocas. No final, conversando e descobrindo, a gente descobriu que o método dela de limpeza deixava alguns resíduos nos recipientes que iam para da fase móvel do HPLC. Então, isso, claro que afetou por um bom tempo, e se imagina que pode ser várias coisas. Se imagina que pode ser uma contaminação, se imagina que pode ser um reagente que está contaminado, se troca o reagente, se troca a água, se troca tudo. Mas não imagina que a limpeza de uma forma não correta da vidraria que está sendo usada no preparo de amostra, tanto no preparo de amostras como nas soluções, isso pode afetar, sim, os resultados dos resultados finais desses métodos analíticos. Outras coisas que podem causar danos aos materiais por esses resíduos alcalinos, vidraria, lavadora, vedações juntas.
interferências em etapa de síntese na química orgânica. Então, uma síntese que tem um protocolo muito bem estabelecido, às vezes por uma sujeirinha, algum resíduo do detergente que ficou na vidraria que está se fazendo a síntese, pode mudar o resultado da síntese. Então, isso é uma coisa que vem sendo, tem que ser controlada e que precisa dar a devida importância para esse processo de limpeza. Um outro laboratório que tem muito problema é o laboratório de crescimento de bactérias, por exemplo, o laboratório de microbiologia. A presença de alguns resíduos, como alguns sais, mudar o pH, tudo isso são resíduos que podem ficar na vidraria, resíduos que alteram o pH podem ficar na vidraria, e que podem, por exemplo, dificultar o crescimento das bactérias. Então, um dia faz o crescimento de bactérias em um frasco, ele cresce muito bem, obrigado, dura 2 horas, ele cresce na absorvância que precisa, na quantidade que precisa crescer. No dia seguinte, o mesmo meio, o mesmo, só que mudou o frasco e, vamos dizer assim, não foi limpo a vidraria como devia ser limpa. De 2 horas pode crescer, demorar 4 horas, ou pode crescer em 1 hora. Então, não se sabe, isso pode afetar num teste que está sendo feito dentro do laboratório. E também uma possível contaminação cruzada. Então, uma contaminação de um experimento contaminado em outro experimento. Por quê? Se usou um frasco e não foi limpo adequadamente e foi usado esse mesmo frasco para outro teste ou experimento, e aí a contaminação de um experimento, de um teste, foi para o outro teste. Então, tudo isso pode acontecer dentro de um laboratório, e é claro, são resíduos que podem afetar muito os testes e o desenvolvimento desses métodos analíticos. Como prevenir? Como fazer a prevenção desses resíduos? Então, é necessário a busca de detergentes adequados em conjunto com o processo de limpeza. Então, os detergentes que são desenvolvidos para laboratório, geralmente, depende do material, existe uma indicação de como que é para ser feita a limpeza desse material. É necessário sempre a etapa de neutralização, até porque você está usando um agente de limpeza alcalino, é necessário fazer a neutralização com um agente ácido, verificar o correto carregamento, no caso das lavadoras, verificar o correto carregamento. Pode acontecer de usar a lavagem automatizada de forma incorreta, e aí o detergente não chegar na vidraria de uma forma completa. Verificar o desempenho do processo de limpeza rotineiro. É possível, por vários métodos, por exemplo, é possível analisar uma vidraria por HPLC para saber realmente se essa vidraria está limpa completamente, ou por pH, ou por outros métodos, a gente consegue fazer a validação dessa limpeza. E verificar se os resultados correspondem às expectativas. Então, validação de processo de limpeza. Então, é possível fazer todos esses testes para fazer essa limpeza eficiente. Então, alguns problemas com o processo. Então, aqui é uma lavadora automatizada de vidraria. Aqui está as sujeiras que podem ficar. Então, são resíduos que ficaram na vidraria ou são resíduos que ficaram na lavadora e que não foram tirados. Esses resíduos, eles podem, no caso de uma lavagem de outros materiais, é possível voltar para a vidraria e afetar e ficar nessas vidrarias, essa sujeira. Então,
essa limpeza automatizada não vai ser tão eficiente como se esperava. Outro problema da lavagem é a formação excessiva de espuma. Nesse caso, vai diminuir a eficiência de contato, a superfície de contato da vidraria com o detergente, e vai diminuir a eficiência de limpeza desse material. Então, a formação de espumas, em alguns casos, como a lavagem, por exemplo, automatizada, não é eficiente, não é desejado. Então, a determinação de resíduos de reagentes pode afetar tanto o pH, a condutividade, a concentração de carbono, no TOC, por exemplo, o uso de métodos específicos, como suaves, água de enxágue. Então, pode afetar as medidas de HPLC, cromatografia de íons, UV, RIS, GC e outros métodos. Então, se você imaginar que os resíduos desses detergentes estão na vidraria que serão usados no HPLC, por exemplo, na cromatografia de íons, se essa vidraria vai ser usada, por exemplo, para o armazenamento da fase móvel, por exemplo, esses resíduos dos detergentes, eles podem ir para a coluna e mudar os resultados de um HPLC. Então, era esperado, por exemplo, numa amostra, 4 picos no HPLC, por exemplo, 4 tipos de material no HPLC, 4 tamanhos de amostras no HPLC, e aparece um quinto pico, e não se sabe o que pode ser esse quinto pico. Esse quinto pico, no cromatograma do HPLC, pode ser, por exemplo, resíduos de detergentes. Então, pode ficar nessa vidraria e na hora de você armazenar as soluções da fase móvel, vai aparecer no cromatograma do HPLC, por exemplo, pode acontecer. Isso pode acontecer no GC, pode acontecer no IVVIS, pode acontecer também no pH, tem tudo isso que pode afetar alguns resíduos que fiquem por causa do detergente. Então, os detergentes do laboratório, geralmente, a limpeza mais eficiente, vamos dizer assim, claro, de acordo com as condições, ela é a lavagem automatizada, porque ela é toda controlada, não é uma lavagem que um dia faz de um jeito, outro dia faz de outro. Ela tem uma reprodutibilidade muito grande. Os detergentes precisam ter uma excelente estabilidade, eles não fazem espumas, eles têm que ser concentrados e tem que ter um enxague fácil. Então, se perguntar qual que vai ser uma lavagem, vamos dizer assim, perfeita, ele precisa ser uma lavagem reprodutível, ter estabilidade nos detergentes. Claro, ele precisa ter ação em qualquer condição, qualquer temperatura, vamos dizer assim. Eles não podem formar espuma para aumentar realmente as eficiências de limpeza. Eles geralmente são concentrados e tem que ter um enxague fácil para não ser necessário gastar muita água para fazer esses enxagues. Geralmente, as lavagens gerais, como eu falei, são detergentes alcalinos, são feitas em todos os tipos de laboratórios, analíticos, clínicos ou cultura de células. Eles são adequados para laboratório de controle de qualidade, têm uma alta compatibilidade de materiais e são para tarefas de lavagens versáteis. Existem alguns casos onde a sujeira é mais difícil, como eu mostrei anteriormente, só o detergente alcalino simplesmente ela não resolve. Então, nesses casos, no caso que a cultura de célula está mais grudada, no caso, por exemplo, de soluções mais viscosas, é necessário usar um detergente altamente alcalino. Também tem
essa diferenciação. Em resumo, esses detergentes para lavagem, em laboratórios, eles são de ingredientes selecionados cuidadosamente, proporcionando amplo espectro de atividade e alta performance. Tem que ter resultados de limpezas perfeitos, tem superfícies analíticamente puras, tem estabilidade, longa vida útil nos banhos, por exemplo. Então, mesmo os detergentes para limpeza manual, tem que ter uma certa estabilidade para ficar um longo período, por exemplo, num banho de imersão. Tem que ter excelentes propriedades de enxágue, tem que ter um uso econômico, alto rendimento, formação de espumas controladas, facilidade no manuseio. Isso tudo ajuda no dia a dia do laboratório. Então, esses detergentes, geralmente para laboratórios, eles são desenvolvidos para laboratório. Então, eles têm todas essas características que ajudam, que facilitam no dia a dia do laboratório, principalmente para aqueles laboratórios onde tem uma alta quantidade de vidraria suja todo dia. Tem que ter um alto rendimento de limpeza. Então, geralmente, esses detergentes são desenvolvidos realmente para isso. Outra coisa é que esses detergentes são feitos por experts em limpeza. Tem todo um teste, todo um desenvolvimento para esses detergentes. Tem uma documentação, então tem uma certificação de análise para esses detergentes. Se tiver algum problema, tem um suporte técnico. Então, por exemplo, vocês não estão conseguindo limpar uma vidraria, tem que ter esse respaldo técnico do fabricante dos detergentes para se conseguir fazer essa limpeza. Tem que ter o suporte para qualificação e validação de processos. Então, todas essas características são essenciais para uma boa limpeza num laboratório. Então, tem que ter um respaldo de pessoas que são experts em limpeza. Tudo isso é importante. Agora, falando um pouco de limpezas para processos, também são usados detergentes, mas aí, como são processos, geralmente as soluções são mais complexas e geralmente é necessário, às vezes, 1, 2, até 3 tipos de detergentes diferentes para fazer a limpeza completa desses detergentes, desse processo. Então, os detergentes, eles realmente podem substituir os solventes. Depois eu vou mostrar as vantagens de se usar um detergente nessa fase. Claro que são, como eu falei, como existem os detergentes para laboratório, existem também os detergentes que são desenvolvidos para processos. Então, aqui está um processo, né, de produção. Também tem um sistema para homogeneização desses processos embaixo, e é isso que... Então, falando da limpeza de processos, agora mudando um pouco completamente, para os parâmetros de limpeza de processos, é possível, é preciso analisar a ação, a temperatura e o tempo. Então, quanto menor o tempo que leve para uma limpeza nos processos, é um tempo maior que se tem para fazer a produção de vários compostos, várias amostras, várias soluções. Então, é necessário todo esse controle de ação, de temperatura, de tempo. Com isso, é preciso adicionar o detergente correto e os resultados da operação de limpeza têm que ser sem resíduos. Tudo isso é necessário fazer o controle antes de começar todo o processo de limpeza. Como os detergentes de laboratório, existem experts em limpeza de processos também. Então, é possível todo um respaldo técnico para indicar o melhor detergente.
Então, no caso de detergentes, qual que é a expectativa desses detergentes? Então, eles têm que ser eficazes contra um amplo espectro de resíduos. No caso de processo, geralmente é uma mistura de vários componentes, de várias características químicas, de várias coisas. Então, esses detergentes têm que abranger esse amplo espectro. Ele tem que ter uma alta compatibilidade de material, tem que ser uma excelente probabilidade de enxágue. Então, quanto menos enxágue seja necessário para tirar todos os resíduos do processo, melhor vai ser, menos tempo vai levar e melhor vai ser essa limpeza. O desempenho da limpeza tem que ser superior, tem que ter uma divulgação de formulação pelo fabricante, informação sobre a alteração do fabricante, então tem que ter todo o respaldo técnico de um fabricante, no caso de detergente por processo. Eles têm que ser ambientalmente amigáveis, como eu falei, no caso de biodegradáveis, tem que ter métodos analíticos para detecção de resíduos, tem que ter disponibilidade a longo prazo e compatível com demandas regulatórias. Então, tudo isso é um respaldo técnico que o fabricante do detergente tem que dar para os processos, por exemplo. Então, tem as limitações, tem a compatibilidade do material, tem o poder de limpeza, tem que ver se a maioria é resíduos orgânicos, inorgânicos, aí tem que ser um agente de limpeza mais ácido. Se for solos orgânicos, tem que ser um agente de limpeza alcalino. Então, tudo isso vai depender, no caso, da escolha, qual que é o melhor agente de limpeza, no caso de processos. Outra coisa, um componente sozinho, às vezes, não pode atender todos os requisitos. Muitas das vezes, nos processos, é necessário juntar 2 ou 3 tipos de detergentes. Então, essa mistura de componentes também tem que ser estudada, tem que ser um produto estável. Tem que ver se é quimicamente ou fisicamente possível colocar esses 2 tipos de detergente juntos. E tem que combinar os componentes mais adequados, aproveitando o potencial sinergético e atendendo as expectativas no caso dos processos. Tem os vários ingredientes e funções. Como acontece nos detergentes para laboratório, cada um vai ter a sua função. Então, dependendo da sujeira que precisa ser retirada, vai ser necessário adicionar um álcool, um agente quelante, um agente sequestrado, dores. Tudo isso vai ser necessário, então, cada caso será um caso. Então, é necessário fazer esse estudo completo para ser feita a limpeza completa no caso de processo. Outra coisa, é necessário o surfactante correto. Então, considerar os aspectos importantes, como temperatura, turbulência, circulação do ar, propriedades de lavagem livre. Então, a maioria dos surfactantes são não iônicos. A maioria dos números de Fourier são não iônicos. Alguns podem ser aniônicos, catiônicos, anfotéricos. Então, geralmente também tem os disponíveis e tem os que não formadores de espuma. Claro, a formação de espuma, nesse caso, vai dificultar o enxágue também. Então, vai ser necessário enxágue maior significa um tempo maior de limpeza. Então, aqui são as várias probabilidades do agente de limpeza. Então, aniônico geralmente é bom, o enxágue é menor, então as probabilidades são livres de enxágues. O não iônico é bom, mas dependendo da estrutura do surfactante, seu ponto de turbidez pode dificultar na hora de enxágue. O catiônico é muito ruim, dificulta, é necessário fazer muitos enxágues para retirada completa.
E o anfotérico é usualmente bom, porém depende do valor do pH também. Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada, as propriedades do agente de limpeza, que vai dificultar no caso do enxágue posterior. Então, o desempenho, a compatibilidade com o material também é uma coisa que tem que ser estudada. Então, se é compatível com esse material, principalmente alumínio, se vai trabalhar com alumínio, é um tipo de detergente, se vai trabalhar com vidro, é outro tipo de detergente, se vai trabalhar com aço inox, é outro tipo de detergente. Então, tem tudo isso que vai ter que ser levado em conta nessa parte de processos e que precisa ser analisado. Então, tem o desenvolvimento no laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Se você vai analisar uma ficha de um detergente, ele tem quais materiais são compatíveis e quais não são compatíveis. Tem tudo isso que tem uma análise que tem que ser feita. Então, são testes padronizados de desenvolvimento de limpeza, uma avaliação comparativa com produtos da concorrência, estabilidade físico-química da formulação, uma formação de espuma, estudos de compatibilidade de materiais, desenvolvimento de métodos analíticos e a documentação do processo, do produto. Então, a documentação do produto vai te nortear para ajudar essa escolha do material, tanto do agente de limpeza, ver se ele é compatível com esse material. Existe a possibilidade, claro, nos processos de fazer uma limpeza apenas com água. Claro, vai depender da sujidade. Então, é possível usar apenas água? Em alguns casos, no caso dos processos, sim. Pode aumentar o tempo de limpeza? Pode. Então, às vezes, o detergente auxilia na rapidez dessa troca, dessa limpeza do processo. Então, analisar os resíduos e a solubilização da água, por exemplo, a parafina, vamos dizer assim, um exemplo, ele não consegue fazer a limpeza só com a água. Considerar o tempo de limpeza versus o uso múltiplo dos equipamentos. Então, claro, vamos lavar só com água, mas vai durar 2 dias. Se eu colocar o detergente, eu vou conseguir, com a agente de limpeza, eu vou conseguir lavar em 2 horas. Então, qual que é o ganho disso? Então, geralmente é indicado limpeza com detergentes. Preste atenção à contaminação microbiológica para a produção, por exemplo, de medicamentos homeopáticos difíceis de limpar. Então, é necessário que se use um detergente para essa aplicação. Então, tudo isso pode afetar na hora de escolher os detergentes. Um outro uso que se tem para fazer essa limpeza é o caso dos solventes. Na verdade, os solventes eles vão dissolver os resíduos, enquanto os agentes de limpeza aquosa eles vão limpar os resíduos. Então, isso é diferente. Por isso que eu falo, no começo da minha apresentação, na parte de processo, eu falei, pode substituir os solventes com o detergente. Então, ele tem também algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, o uso dos solventes, o solvente é usado durante as etapas da produção, ele pode ser usado, propriedades conhecidas dos solventes, a disponibilidade, o baixo ponto de ebulição, a análise de resíduos do solvente e a reciclagem de alguns solventes. Então, tudo isso é os prós dos solventes. Porém, qual que é os contras? Qual que é as vantagens, por exemplo, de usar um agente de limpeza? Os solventes, eles são substâncias insolúveis para subprodutos, para alguns subprodutos que permanecem. O refluxo é demorado, redeposição. Então, o grande problema do solvente é qual a concentração que eu tenho que deixar esse solvente, porque eu não vou conseguir tirar ele completamente, ele vai abaixando, depois eu vou mostrar uma tabela, ele vai abaixando até uma concentração limite.
No caso dos detergentes, a gente vai lavar, como ele é resíduo free, a gente lava, enxágua, ele sai todos os resíduos. Não, os solventes vai continuar ainda alguns resíduos no processo. A solubilidade não é indicador da taxa de dissolução. Os componentes em diferentes materiais, comportamento em diferentes materiais. Então, pode ser que você está trabalhando com uma solução, a presença do solvente no meio não afeta essa solução. Você troca a solução, esse solvente pode afetar essa solução. Pode deixar uns compostos insolúveis, pode afetar a solubilidade, pode afetar muitas coisas, pode afetar a estrutura do composto, tem todo um estudo que pode afetar. Comportamento em diferentes materiais, então tem que se estudar também com relação a qual material vai ser usado, problemas de segurança, operações manuais, meio ambiente. Os solventes podem ser muito perigosos ao ar, ao ambiente. Aspectos econômicos pesados impostos, tem pesados impostos em relação aos solventes, principalmente porque eles são poluentes. Fase de condensação e transferência de calor e a qualidade do solvente, se ele for reciclado. Então, tudo isso, na hora de você pensar nos prós e contras dos solventes e pensar na troca dele por detergentes, são pontos importantes que têm que ser levados em consideração. Aqui, como eu falei, as limitações dos solventes orgânicos. Eles não vão levar a uma limpeza real. Eles vão apenas levar, depois de várias enxágues, a diluição local desses resíduos, uma diluição contínua. Então, vai ser feita a diluição até o limite de aceitação. Após isso, se troca o material, se vão começar a trabalhar com outros compostos. Então, só faz a solubilização, o que no caso, por exemplo, de usar um agente de limpeza, esse agente de limpeza não vai deixar resíduo. O solvente vai deixar resíduo, vai deixar ele vai ficar diluído, ele não vai sumir do tanque do processo. A dosagem dos limpadores também vai ser afetada, então, tanto quanto necessário, usa a concentração ideal, como existe aquela folha de características do detergente do laboratório, existe para o detergente de processo, não existe a lógica de quanto mais melhor, não, é necessário uma concentração certa desse agente de limpeza. Quanto maior a concentração, mais difícil vai ser tirado, mais enxágue vai ter que ser feito. É necessário fazer uma verificação regular de sistemas de dosagem automatizados e verificar se há algum vazamento também. Então, é preciso fazer a diluição da bomba. Claro, todo um estudo é necessário. Qual a concentração do detergente que precisa ser feito no tanque final do processo? Tudo isso é um estudo que geralmente vem na ficha de informações de cada detergente desenvolvido. Também é necessário diferenciar se é um agente, um módulo de dosagem automático, se é um método de dosagem não automático, se que tipo de bomba dosadora é usada, se é uma bomba de pistão, de membrana, se é uma bomba peristática. Tem tudo isso que tem que ser levado em conta com relação à limpeza desses processos, desses tanques de processos. O tempo de dosagem,
Também é necessário, como nos casos de lavagem de laboratório, no caso dos processos, também é necessário o tempo, o estudo do tempo de dosagem, da temperatura de dosagem, para que seja feita uma limpeza bem eficiente. Os resíduos têm que ser conhecidos também. Normalmente, os dados de solubilidade não são indicativos para sucesso de limpeza. Então, existem os ingredientes, no caso de farmacêutico, existem ingredientes farmacêuticos ativos. Às vezes, esse não é o pior resíduo para ser tirado. É necessário fazer um estudo mais completo de qual o processo que vai ser feito nesses tanques. E ajuda, quanto maior conhecimento de como que vai ser o processo, do tempo, de qual que é melhor, vai ajudar num auxílio de estabelecer o protocolo de limpeza desses processos. Então, tem alguns tipos de detergentes, nesse caso dos processos, tem o neutro, alcalino, ácido, enzimático, tem para lavagem manual, tem para lavagem automatizada, tem com, sem surfactantes. Isso tudo é um estudo que é feito para a limpeza dos processos. Então, no caso da lavagem manual, é quando a lavagem é manual, ou um banho de imersão, ou um ultrassônico, ou até a inundação desses tanques de processos. Então, pH neutro, se possível. Claro, se você está fazendo uma lavagem manual, a indicação do pH mais neutro é melhor, justamente para não ter acidentes, não ter pessoas, não sei, porque quanto mais alcalino, mais perigosa a solução, mais tóxica é essa solução para as pessoas. Então, manual geralmente indica mais o pH neutro, no caso dos processos. Sem mercadorias perigosas e a formação de espumas controladas. Ele pode ser neutro, ele pode ser levemente alcalino, levemente ácido, ou pode ter alguns produtos especiais. No caso de lavagem automatizada, no caso das lavadoras, do sistema CIPS, ou por inundação, tem que ser sem a formação de espumas. Claro, a agitação de um sistema automatizado é bem maior, ou seja, então a presença de espumas pode acabar atrapalhando, ou seja, tem que ser livre de surfactantes, mas em alguns casos pode ter alguns surfactantes, no caso de que é necessária a presença desses surfactantes. Então, também pode ser neutro, pode ser alcalino, pode ser ácido, ou pode ter produtos especiais. Quais os benefícios do processo automatizado? São, como eu falei, como serve para o laboratório, também serve para o processo. Eles são processos reprodutíveis, a documentação é completa, economia de tempo, tem um alto rendimento, uso certo de insertos e cestos adequados, aumento de segurança do trabalho para os operadores, rápido processamento, fácil de validação. No caso dos processos automatizados, é possível usar, sim, um detergente mais alcalino, por uma sujeira que seja mais difícil de ser retirada no caso dos processos. Ou seja, esse trabalhador que lida com esse processo não vai ter um contato direto com esses detergentes. Então, isso permite que seja usado um material que seja um pouco mais agressivo para a sujeira e não para que seja para o trabalhador. Então, os requerimentos para a automatização dos processos. Então, os processos são programados livremente, água purificada aquecida, disponível para enxágue, pode ser a mais de 60 graus, habilidade de dosificar esses detergentes no início de cada fase. Então, isso ajuda também, vai ser dosificado 0,2% de detergente para cada fase. Então, isso diminui também
o consumo do detergente e organização variada de maneiras corretas. Os aspectos econômicos dessa automatização. Permite de tempo de troca mais curtos, aumenta a produtividade, aumenta a capacidade de tempo dos operadores, possível manuseio real de uma etapa de ferramentas, resultado de limpezas perfeitos, nenhum outro tratamento necessário para óleo. Então, no caso de soluções mais oleosas, mais viscosas, isso ajuda na hora da limpeza por causa dessa presença. Previne a corrosão e aumenta a vida útil de ferramentas valiosas, no caso dos processos. Então, quais as vantagens de usar esses detergentes formulados? Eles têm um amplo espectro de atividade contra diferentes resíduos. A ação sobre os resíduos de solução, suspensão, emulsificação, quelante, inchaço, deslocamento e dispersão. O produto de limpeza formulado evita a deposição, então não vai ficar resíduos nesses tanques de processos. Em outras ferramentas, podem ocorrer reações químicas, desprotonação, hidrólise alcalina, oxidação, reação enzimática e neutralização. Isso ajuda a tirar não só os resíduos de detergente, mas outros tipos de resíduos que são mais difíceis de serem retirados. E o meio de limpeza pode ser descarregado como água residual. Então, geralmente, esses detergentes que são usados para lavagem de processos, eles são realmente biodegradáveis. E com essa lavagem de águas residuais, ao contrário dos solventes, que eu tenho que tomar cuidado como que eu vou fazer esse descarregamento, no caso dos detergentes, como eles são biodegradáveis, facilita nesse descarregamento dessa água residual. Então, aqui alguns exemplos, aqui na parte mais de processos, né? Como eu falei, espero que não seja só prensa e ferramenta, porque aqui está cheio de oxidação. Uma outra característica dos detergentes, desses detergentes de processo, é que eles têm algumas moléculas que elas previnem a corrosão do material também. Então, isso também, no caso de materiais de aço inox ou de alumínio, eles ajudam isso, nesse caso, a limpeza desse processo, desses materiais. Então, aqui foi feito um levantamento que 80% de todos os danos são causados pelo manuseio errado. Então, os possíveis danos: corrosão, deformação, gravação danificada, entre outros. Isso, com uma limpeza mais eficiente, a gente consegue diminuir muito esses danos que podem acontecer com esse material. Então, aqui está alguns exemplos de material que foi limpo com esses detergentes para processos. Eles conseguem também entrar em alguns cantos que outros materiais, que outros processos de limpeza não conseguem. Então, aqui, no lado esquerdo, está o material sujo e no lado direito, depois de uma limpeza com esses detergentes. Aqui estão algumas torres também, que algumas torres de reprocessamento, que elas podem ser lavadas limpas automaticamente ou manualmente. Também tem os detergentes específicos para a limpeza de tudo isso, que ajuda na limpeza e na facilitação desse processo. Então, uma outra característica desses detergentes é toda a documentação que vem com o produto, né? Então, tem a folha de dados do produto, tem o MSDS, ou FISP, que é aqui para o Brasil, certificado de qualidade, certificado de TSE, propriedade de lavagem livre, o relatório de análise, dados técnicos, compatibilidade de materiais e divulgação de forma. Então, esses detergentes,
dos processos, ele vem com uma documentação muito grande, muito completa, que ajuda na hora de uma limpeza, numa validação de limpeza, tudo isso auxilia nesse caso. Então é isso. Nessa apresentação, eu quis mostrar para vocês que é possível uma limpeza muito completa, que é possível escolher esse tipo de detergente. Claro, cada aplicação vai ser um detergente diferente. Se você está fazendo a aplicação dentro de um laboratório, é necessário, tem produtos que são desenvolvidos para isso, que não vão trazer problemas para você. Eu já vi vários laboratórios terem problemas, e a última coisa que se pensa num laboratório é que está com problema na limpeza dessas vidrarias. Mas é um problema que pode acontecer. Claro que o problema não vai ser ali na limpeza, mas o problema vai aparecer posteriormente, quando você está no método analítico, por exemplo, no HPLC, e o resultado está diferente do que era esperado, ou você está fazendo uma triplicata de uma amostra e cada repetição dá um resultado diferente. Então, tudo isso são problemas que podem ser afetados pelo uso incorreto de cada detergente. No caso dos processos também, é necessário feito o controle de qualidade desses processos, e esse controle de qualidade pode dar resultados diferentes, justamente por um erro na escolha do detergente, um erro na escolha do produto. Então, são coisas que afetam, sim, e são coisas que vão afetar lá na frente e que você descobre depois que é, na verdade, um erro de limpeza, porque ficaram alguns resíduos que não deveriam estar ali e que não foi retirado esses resíduos. Então, aqui eu vou mostrar, na verdade, é o nosso parceiro. A gente trabalha com os detergentes da Border, tanto para detergentes de laboratório como para detergentes dos processos, que é o nosso parceiro. Mas existem, claro, aqui eu estou falando dos detergentes da Border, mas existem N marcas com N características, cada um de acordo com as necessidades de cada empresa, né? Eu agradeço a presença de todos, agradeço pela atenção de todos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode me perguntar. Eu vou tentar responder uma ou outra questão agora que foi feita, mas eu não garanto que eu vou conseguir. Deixa eu tentar buscar aqui. Deixa eu só buscar aqui, gente. Vou tentar responder algumas questões. Foi um questionamento feito. Pode dar um exemplo de produto comercial de agente alcalino para lavagem de vidraria suja com petróleo? Existem vários. Se você for trabalhar com a lavagem manual, por exemplo, a indicação é um detergente alcalino. Geralmente, para petróleo, quando ele é muito viscoso, se indica um detergente altamente alcalino, para que seja conseguido tirar esse petróleo. Se for o petróleo bruto, geralmente, além do detergente altamente alcalino, o ideal é que se use um emulsificante para solubilizar um pouco mais a sujeira do petróleo. Então, além do detergente altamente alcalino, se usa o emulsificante. Na linha da Border, existe tanto emulsificante como detergente altamente alcalino. E tem tanto para lavagem manual como para lavagem automatizada. Outra pergunta: é possível programar a lavadora automática para atuar em temperatura ambiente, a fim de poder utilizar em vidraria volumétrica?
é possível programarem a lavadora automática para a temperatura ambiente, mas existem algumas normas, no caso de vidraria volumétrica, depois eu envio para essa pessoa, porque a vidraria volumétrica também não é tão sensível à temperatura como a maioria das pessoas fala. A vidraria volumétrica, que se é usada no laboratório, ela é de borosilicato. O borosilicato, ele é um pouco mais resistente à variação de temperatura que os vidros comuns. Então, é possível variar um pouco mais essa temperatura, não como todo mundo, acho que teme, de ser necessário só lavar a temperatura ambiente. A presença de resíduos de detergentes em análises cromatográficas podem provocar que tipo de problemas? Isso é uma coisa que eu falei um pouco na apresentação, mas, claro, HPLC e GC, por exemplo, você está usando uma vidraria suja na fase móvel do HPLC, tem alguns resíduos que ficaram, pode dar picos diferentes, pode dar um aumento de um pico, a diminuição de outro pico, geralmente aumento de um pico. Isso pode afetar um cromatograma de um HPLC. Então, são resíduos que ficam, às vezes, na vidraria e que podem ir, por exemplo, até podem ir para a coluna do HPLC. Não sei se pode chegar a entupir uma coluna. Eu acho que, se, claro, esses resíduos estão sendo depositados constantemente, pode chegar a entupimento de coluna, mas o que pode acontecer também é diferenças no cromatograma do HPLC. Qual detergente você recomenda para vidrarias com aspectos amarelados? Isso também foi uma outra pergunta. Com aspectos amarelados, a gente, na verdade, é necessário saber o porquê que ela está amarelada. Não sei se é usado um detergente neutro e o detergente neutro não consegue tirar todos os resíduos. Então, em primeiro momento, eu tentaria usar um detergente alcalino e ver se esse amarelo sai um pouco mais. Esse amarelo, eu não sei se pode ser da vidraria ou pode ser resíduos que tenham ficado durante o processo. Gente, já está dando tempo, eu vou agradecer a todos a presença. Ficaram algumas questões ainda, mas assim que eu conseguir, eu já vou respondendo a todos essas questões que ficaram. Eu agradeço a presença de todos, eu estou aberta a qualquer questionamento sobre o tema. Se vocês quiserem perguntar mais coisas, essa apresentação está sendo gravada e ela vai ser postada posteriormente no canal da Webinar Analítica, no YouTube, para todos, se quiserem rever a apresentação, ou se vai ser postada essa apresentação no canal do YouTube da Analítica. Eu agradeço a todos e boa tarde. Caramba.